Olá, seja bem-vindo a Científica Concursos. Para quem não me conhece, meu nome é Nayara Vieira e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre o Concurso Nacional Unificado, que teve o edital e finalmente publicado e gerou muitas dúvidas, muitas coisas diferentes do que os concurseiros estão habituados. Por enquanto, o concurso segue super organizado, seguindo o cronograma previsto. Tivemos divulgação da banca, publicação do edital no dia 10, conforme havia sido anunciado. E uma próxima data que é muito importante para você anotar na agenda é a data das inscrições, que se inicia no dia 19 de janeiro e se encerra no dia 9 de fevereiro. E uma pergunta que muitas pessoas têm feito é: e agora? Para qual bloco que eu vou me inscrever? Nós temos blocos mais gerais, como o bloco 8, que tem aí os cargos de nível médio. Temos o bloco 7, que ficou com mais de 1.200 vagas para nível superior em qualquer área. Mas vocês vão ver que aqui no bloco 5 também nós temos aí cerca de 500 vagas para nível superior em qualquer área também. E se você tem uma formação específica, eu recomendo que você valorize aí a sua graduação, porque isso pode te ajudar a ter uma concorrência menor no seu cargo e também aí um trabalho mais afeto à tua área de conhecimento, que pode ser muito mais agradável no seu dia a dia. As provas serão do bloco 5 para diversos cargos. Anteriormente, os órgãos eles tinham sido separados o órgão inteiro dentro de determinados blocos e agora, com a divulgação do edital, teve uma mudança grande aí nesses blocos temáticos, sendo que os órgãos estão em diversos blocos e aí os cargos é que foram divididos. Da AGU, por exemplo, aqui no bloco 5, nós temos apenas o cargo de técnico em assuntos educacionais, que é aí voltado para a área da pedagogia. Nós também temos a FUNAI, com especialista em indigenismo, várias áreas, IBGE, várias especialidades também, INCRA, INEP, MCTI, e aqui, como eu já havia adiantado, o MGI, que é o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, trouxe 480 vagas aí para qualquer área do conhecimento, então pessoas formadas em qualquer área. Também temos o Ministério da Saúde e o Ministério dos Povos Indígenas. As provas, elas serão objetiva, dissertativa, também vai ter etapa de títulos. Isso tudo está especificado no edital. A prova objetiva, ela vai ter no total 70 questões de múltipla escolha. Serão, no caso, 5 alternativas A, B, C, D e E. E serão 20 questões de conhecimentos gerais e 50 questões de conhecimentos específicos, isso válido para todos os órgãos, todos os cargos que compõem o bloco. A diferença entre os cargos, ela vai se dar pelo peso de cada uma das provas, como vocês podem verificar aqui nessas tabelas que o edital trouxe. E eu já destaquei que a prova discursiva, ela vai valer pelo menos 20% da sua pontuação. Então, é uma nota bem elevada. O bloco 5 ele trouxe 3 tabelas diferenciadas aí com relação à pontuação. E falando aí um pouco mais da prova discursiva, que é algo que nós aqui da Científica já vínhamos trabalhando, se você der uma olhada aqui no nosso canal do YouTube, tem questões inéditas já voltadas para o concurso nacional unificado, questões de concursos anteriores também resolvidas, vale muito a pena dar uma estudada. Essa prova, ela deve ser do tipo dissertativo expositivo e nós estamos apostando no estudo de caso pelas informações que veio no edital. Uma questão discursiva padrão expositiva, geralmente até 30 linhas, e o estudo de caso, em geral, ele tem de 30 a 60 linhas. Aqui nós temos as informações da prova discursiva, serão corrigidas até 9 vezes o número total de vagas imediatas. Então, só aqui no bloco 5 nós vamos ter mais de 9.000 redações corrigidas, porque nós temos mais de 1.000 vagas imediatas, é muita coisa. A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório é exclusiva para cada bloco, contendo uma questão dissertativa que abordará conteúdo constante do anexo 4 deste edital e vai valer 100 pontos. Aqui gerou uma pequena dúvida, porque ele fala no conteúdo constante do anexo 4, que traz conhecimentos específicos e gerais, como nós já vamos ver. Porém, na sequência, ele fala dos critérios de avaliação
e diz que a avaliação ela será quanto aos conhecimentos específicos na discursiva. 50% da pontuação total atribuída vai ser quanto à capacidade de lidar com os conceitos, com o conteúdo teórico em si. Já os outros 50% vão ser quanto ao uso do idioma. Então, para quem ficou triste porque não tinha português na prova, tá aqui, ó, sua chance de mostrar tudo que você estudou em português. Aqui vai ser avaliada a proficiência na instrumentalização de conhecimentos ortográficos, gramaticais adequados à norma padrão e textuais. Também foi incluído no edital que esse texto ele deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, observando-se coerência e coesão. E é essa estrutura aqui que nos faz crer que virá um estudo de caso para não só o bloco 5, mas para todos os blocos, com exceção do 8, que é de nível médio. Caso a questão receba nota 0 quanto aos conhecimentos específicos, ela não vai ser avaliada contra o uso do idioma. Ou seja, se você zerar esse primeiro critério, que é o conhecimento teórico, você não vai ter a sua prova corrigida com relação aos aspectos textuais. E não ter nota 0, algo que ninguém quer, um 0, né? Foram trazidos 2 itens que vão atribuir 0 à prova discursiva. Der resposta a lápis, empate na totalidade, der resposta com número de linhas inferior ao mínimo estabelecido ou fugir da proposta. Aqui nós temos uma estrutura de como que costuma ser uma discursiva. Redija um texto, aqui nós temos um texto motivador sempre, né? E aí vem o comando, redija um texto expositivo sobre um determinado assunto e aborde necessariamente os seguintes aspectos. Ou, considerando, elabore um texto dissertativo argumentativo, abordando os seguintes aspectos. Aqui é o formatinho que costuma vir as provas discursivas. Só para a gente voltar aqui quanto ao conteúdo programático, foi algo que assustou muita gente, né? Porque veio um conteúdo bem diferente, não veio as matérias clássicas, matemática, português, e várias disciplinas foram pulverizadas aqui dentro dos eixos temáticos. Mas um ponto positivo é que ninguém estava preparado para isso, assim como você, está todo mundo começando agora, e não tem nenhum concurseiro aí que já zerou o edital várias vezes, então é uma ótima oportunidade. Pense nisso, está todo mundo começando agora. E aqui para todos os blocos nós temos também conhecimentos gerais e os eixos temáticos, com conteúdo variando um pouco aí dentro dos blocos para os eixos temáticos. E esse conteúdo aqui, apostamos mais em conhecimentos específicos para a dissertativa, pela forma como veio no critério de cobrança, mas aqui na científica discursiva nós vamos trabalhar também os conhecimentos gerais, até porque há muitos temas que permitem uma interdisciplinariedade na cobrança das questões. E aqui você pode conferir todo o conteúdo do edital, conteúdo temático. Está aqui por volta da página 51 para auxiliar a localização, porque realmente é um edital muito grande. E retomando aqui para a nossa discursiva, eu trouxe aqui algumas dicas para a elaboração da discursiva, já para te deixar mais tranquilo e você ver que não é um bicho de 7 cabeças, que é possível ter uma boa nota na prova discursiva. Aqui nós temos uma elaboração padrão de parágrafos que nós utilizamos na científica, que auxilia muito. A primeira delas é a apresentação do aspecto. O que é o aspecto? É cada um daqueles itens que foi cobrado na questão, como nós vimos aqui, um aspecto A, B e C. Então, você vai começar a tua questão sempre deixando claro qual é o aspecto que está sendo respondido naquele momento. E aqui nós destacamos em amarelo. Depois, você vai trazer os seus argumentos, sendo que um primeiro argumento é obrigatório e um segundo argumento ele é facultativo. E, por fim, um encerramento do parágrafo que nós trazemos como opcional. E os elementos de ligação, eles são aí expressões que conectam frases, palavras e parágrafos que dão mais coesão e coerência para o seu texto, além de melhorar muito a legibilidade. Para garantir o cumprimento de suas funções, o Estado dispõe de poderes, entre os quais pode ser destacado o poder de polícia,
Então aqui eu deixo muito claro para o examinador que é esse tópico que eu vou responder agora, esse aspecto que foi solicitado. Isso é importante porque ajuda muito na hora de comparar a tua resposta com o padrão fornecido pela banca, principalmente porque os examinadores, os corretores, eles nem sempre são especialistas na tua área. Então, isso ajuda bastante você destacar exatamente o que está sendo respondido. E aqui temos os elementos de ligação em azul e em verde temos o argumento que foi utilizado. Aqui nós temos a estrutura de um estudo de caso para você já ir se familiarizando e ver como que é a carinha dele. No estudo de caso, em geral, nós trazemos no primeiro parágrafo um breve resumo da situação hipotética que foi apresentada no enunciado. Temos aqui no canal da Científica também correção de provas anteriores de estudo de caso, inclusive da FUNAI, Agente Indigenismo, vale a pena dar uma olhada. E aí vamos ter o desenvolvimento. Nós vamos ter tantos parágrafos de desenvolvimento quantos foram os aspectos solicitados no enunciado. Vamos trazer sempre a apresentação do aspecto, como nós vimos, para ficar bem claro que é aquilo que vai ser respondido, um primeiro argumento que é obrigatório e um segundo argumento facultativo, e assim será feito para cada um dos parágrafos de desenvolvimento. Já no último parágrafo, a conclusão, nós vamos trazer uma síntese dos encaminhamentos dos parágrafos de desenvolvimento que foram abordados no texto. E aí, nós temos também um e-book gratuito da Científica para a tua prova discursiva. O link vai ficar aqui na descrição, vale muito a pena você fazer o download. E além disso, se você quiser se preparar em alto nível para a sua prova discursiva, nós temos os preparatórios da Científica em e-book, em videoaula, no qual são discutidos todos os critérios de correção da SESGRAN-Rio, apostas para provas discursivas, temas que serão cobrados, atualizações pós-edital, esse curso está super atualizado, estratégia de estruturação dos parágrafos, que eu acabei de dar uma pequena amostra para vocês do que seria, o que o corretor vai buscar no seu texto, exemplos contextualizados com as disciplinas do seu cargo, aplicação de palavras-chave e articuladores do discurso, que também são muito importantes. As palavras-chave de determinado assunto ajudam a identificar que você está falando o que é perguntado pela banca, o que está ali naquele padrão de correção. Como conseguir a melhor nota possível, mesmo não sabendo nada sobre o assunto cobrado? É possível, acredite. E temos dezenas de questões de provas anteriores de diversas bancas, questões inéditas voltadas especificamente para os cargos do CNU e videoaulas sobre todas as estratégias e de resolução de questões. Então, se você precisa sentir uma maior confiança para fazer essa discursiva do CNU, você pode contar com a gente nos cursos preparatórios da Científica para discursiva do CNU. E eu agradeço aí a tua presença, ter assistido o vídeo até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários e pode me procurar também lá nas redes sociais.